Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você está assistindo. Bem-vindo ao canal onde a gente não foge das perguntas que incomodam de verdade. Hoje eu quero trazer uma reflexão que não sai da minha cabeça há meses e que vejo ecoando em atendimentos, em conversas nas redes, em famílias, em jovens adultos, que chegam ao consultório com um sofrimento que parece ao mesmo tempo novo e antigo. A pergunta incômoda: estamos criando adultos frágeis? Ou estamos diante de uma transformação estrutural da subjetividade que nunca aconteceu antes na história humana? Olhem só o paradoxo que vivemos hoje. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Bilhões de dados na palma da mão. Cursos online, podcasts, artigos científicos em segundos. Nunca tivemos tanta proteção legal. Direitos fundamentais ampliados. Leis contra discriminação, proteção ao trabalho, direitos da criança e do adolescente, política de inclusão. Nunca tivemos tanto discurso sobre saúde mental, campanhas nacionais, janeiro branco, terapia acessível pelo SUS, influenciadores falando abertamente de ansiedade, depressão, burnout, terapia como autocuidado e, ao mesmo tempo, nunca vimos tantos quadros de ansiedade, recorde histórico de afastamentos por transtornos mentais no Brasil em 2025, mais de 546 mil benefícios por incapacidade temporária, ansiedade liderando com 166 mil casos. Nunca tivemos tanta intolerância à frustração. Um não vira crise existencial, uma crítica vira ataque pessoal, um fracasso pequeno vira desistência total. Nunca vimos tanta dificuldade em sustentar vínculos, amizades que duram meses, relacionamentos que acabam na primeira briga séria, laços que se desfazem quando exigem esforço contínuo. Nunca vimos tanta baixa tolerância crítica. Feedback vira gatilho, discordância vira cancelamento ou isolamento. Então, fragilidade ou mudança de paradigma. Eu não acho que seja uma resposta simples do tipo sim ou não. É as duas coisas ao mesmo tempo, e isso é o que torna a questão tão incômoda. De um lado, a fragilidade induzida. Há uma geração que foi criada com superproteção offline. Pais helicóptero, menos brincadeiras livres, menos risco físico, menos quedas literais e metafóricas, e liberdade total online, sem supervisão, com validação instantânea, 24 horas por dia. Jonathan Haidt em The Angels Generation chama isso de grande reconfiguração da infância. Crianças precisam de estressores reais para desenvolver antifragilidade, quedas, brigas, rejeições, tédio, fracassos que machucam, mas não destroem. Sem isso, o sistema emocional não se fortalece. Qualquer desconforto vira ameaça existencial. Freud já dizia: o sujeito se constitui quando aprende que nem todo desejo pode ser satisfeito, que nem toda fantasia se realiza, que o mundo não gira em torno do eu. Sem frustração dosada, não há consolidação do ego, formação do superego, entrada plena na realidade. O Winnicott complementa: a mãe suficientemente boa não é perfeita, ela frustra gradualmente.
permite a ausência progressiva. Se a adaptação for total e contínua, a criança não desenvolve tolerância à falta. Então, sim, parte da fragilidade é induzida. Privamos de experiências que estruturam, mas há também uma transformação estrutural da subjetividade que não pode ser reduzida a mimimi ou geração fraca. Vivemos em hipervisibilidade constante. Métricas de likes, views, stories que somem em 24 horas, mas deixam marcas eternas na psique. O selfie vira mais relacional externo. Depende de aprovação alheia para se sentir real. A comparação é 24/7. FOMO, rios, vidas perfeitas editadas. Sobrecarga informal, mais incerteza crônica. Tanta informação, mas também tanta ambiguidade. Mercado instável, clima em colapso, polarização política, precariedade afetiva. A mente humana não evoluiu para processar isso non-stop. Paradoxo da proteção. Mais direitos e discursos sobre saúde mental geram maior conscientização, o que é positivo. Tristeza vira nomeada. Angústia vira falada. Trauma vira reconhecido. Mas também geram medicalização excessiva. Sofrimento existencial vira transtorno, a ser suprimido com pílula ou terapia breve focada em sintomas, sem atravessar o desejo. Vínculos mais fluidos, aplicativos de namoro, amizades online, relações descartáveis. Tudo isso dificulta sustentar laços que exigem renúncia mútua, tolerância à frustração do outro. Então, não é que os jovens sejam mais fracos por natureza, é que o mundo que herdaram é mais hostil ao desenvolvimento de certas capacidades emocionais tradicionais. Tolerância ao tédio, resiliência a críticas reais, persistência em processos longos, enquanto hiperestimula outras, sensibilidade elevada, empatia fina, nomeação precisa do sofrimento. O que pesa mais? A combinação das duas. Superproteção, mais ambiente digital, mais sociedade de desempenho, mais incerteza estrutural, criam uma subjetividade mais vulnerável e reativa. Mas há esperança. Nomear o sofrimento é o primeiro passo da simbolização. A nova sensibilidade pode ser um ganho, se for equilibrada com limites consistentes. Exposição gradual à frustração, referência simbólica clara. Porque o risco não é sentir muito. O risco real não é sentir muito. O risco é não ter estrutura para conter e atravessar o que se sente. Frase que eu repito para mim mesmo e para quem chega ao consultório. Uma geração não se torna forte evitando a frustração. Ela se fortalece aprendendo a atravessá-la. E você, no seu entorno, o que pesa mais? A superproteção que evita limites reais ou as novas condições digitais e sociais que reconfiguram o desejo? Como isso se manifesta nos jovens ou adultos que você observa ou atende? Deixe nos comentários. Vamos refletir juntos. A renúncia pulsional como preço da entrada na civilização e na subjetividade. O sujeito humano só se constitui quando aprende de forma dolorosa e repetida 3 verdades estruturais.
Nem todo desejo pode ser satisfeito imediatamente. Nem toda fantasia pode se realizar. O mundo não gira em torno do eu. Essas três lições são a mesma coisa, vista de ângulos diferentes. O encontro com o limite externo, a realidade, e com o limite interno, a castração simbólica. Freud chama isso de passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade. No início, o psiquismo é regido pelo prazer, satisfação alucinatória, descarga imediata, evitação do desprazer, mas a realidade frustra sistematicamente esse funcionamento. A fome não some com a alucinação, a mãe não está sempre disponível. O desejo incestuoso é barrado. Essa frustração repetida obriga o aparelho psíquico a se modificar. Sem essa frustração inevitável, não há desenvolvimento. O sujeito permanece preso ao registro do prazer imediato ou colapsa em angústia quando o prazer não chega. A frustração como motor das instâncias psíquicas. Consolidação do ego. O ego não nasce pronto. Ele surge como mediador entre o id, pulsões imediatas, e a realidade externa. Em 1911, Freud escreve que o princípio da realidade é uma modificação forçada do princípio do prazer, imposta pela frustração das demandas pulsionais. O bebê alucina a satisfação, a realidade frustra, essa frustração obriga o desenvolvimento de funções egóicas. Atenção, memória, julgamento, pensamento como ensaio de ação adiada. Sem frustração suficiente, o ego permanece frágil, incapaz de postergar, de tolerar tensão, de testar a realidade. Qualquer espera vira catástrofe. Formação do superego. O superego é o herdeiro direto da maior frustração estrutural da infância, a resolução do complexo de Édipo. A renúncia ao desejo incestuoso e a aceitação da interdição paterna geram agressividade que volta contra o próprio ego. A agressividade que se transforma em sentimento de culpa, ideal do ego e autopunição. Freud, 1923 e 1930. A severidade do superego vem da frustração pulsional, mas da agressividade introjetada. Sem essa renúncia edipiana internalizada, não há superego autônomo. Apenas autoridade externa permanente ou ausente, sem moral internalizada. Entrada plena na realidade. A realidade não é dada de graça. Ela é conquistada pela tolerância à frustração. Quem não aprende a suportar o adiamento, o não, o limite permanece no registro onipotente. Ou tudo é possível, ilusão, ou tudo é catástrofe. Angústia sem nome. A entrada na realidade é, portanto, entrada na aceitação da castração, e a frustração é o operador que realiza essa passagem. O que acontece quando a frustração é sistematicamente evitada? O elo com o agora. Na contemporaneidade, tentamos zerar a frustração em várias frentes. Pais que resolvem todos os problemas, escolas sem reprovação, redes sociais com validação instantânea, cultura que patologiza o desconforto. Isso interfere exatamente nesses processos. Ego precário, dificuldade em postergar, baixa tolerância ao tédio, colapso diante de obstáculos. Superego fraco ou tirânico externo, moral baseada em aprovação alheia, likes, cancelamento ou explosões de raiva quando o mundo não obedece ao eu mereço. Dificuldades na entrada plena na realidade. Fantasias
onipotentes persistem. O limite é vivido como atentado narcísico. Freud já previa o mal-estar na civilização. Mais renúncia, mais culpa, mais neurose. Hoje vivemos o paradoxo oposto. Tentamos reduzir a renúncia, hiperconsumo, gratificação imediata, discurso de autenticidade sem limite. E aumentamos o sofrimento. O mal-estar não vem mais só da repressão excessiva, mas da falta de estruturação via frustração dosada. Em resumo freudiano puro, a frustração é o que casa o sujeito à realidade e o constitui como dividido entre desejo e lei, prazer e realidade, id e superego. Sem ela, em medida estruturante, não há sujeito freudiano pleno. Há um eu inflado, mas frágil, que interpreta qualquer limite como trauma existencial. E você, na prática clínica ou no dia a dia, observa mais casos de superego hipersevero, culpa excessiva, autocrítica destrutiva, ou de superego fraco, ausente, dificuldade em sustentar limites internos, impulsividade. Isso muda muito dependendo da geração ou do contexto social, me conta nos comentários. Vamos refletir juntos. A frustração dói, mas é ela que nos faz humanos. Atravessá-la é o que nos constitui. Continuamos essa série que começou com a pergunta incômoda e que está nos levando cada vez mais fundo naquilo que realmente estrutura ou desestrutura o sujeito humano. Vamos falar de Donald Winnicott e da importância da falha, porque, paradoxalmente, a falha é um dos maiores presentes que podemos dar a uma criança. E a noção mais famosa dele, a mãe suficientemente boa, não é um elogio à mediocridade, é uma crítica radical à ilusão da perfeição. Vamos conversar sobre isso com calma, passo a passo, porque essa ideia muda completamente a forma como pensamos educação, parentalidade e amadurecimento emocional. A mãe suficiente boa não é perfeita, e isso é essencial. O Winnicott introduz o conceito em textos como primária maternal, Preocupação, 1956. E maturational processes and te facilitating. Environment, 1965. Ele não está falando de uma mãe boa o suficiente no sentido de faz o básico e já está ótimo. Ele está dizendo, a mãe suficientemente boa é aquela que falha de forma gradual e adequada à capacidade crescente da criança. No começo da vida, nos primeiros meses, na fase de dependência absoluta, o bebê vive em um estado de continuidade do ser. Qualquer interrupção abrupta pode ser vivida como ameaça de aniquilação. Por isso, Winnicott fala da preocupação materna primária, um estado quase fusional em que a mãe se adapta intensamente às necessidades do bebê. Holding, sustentação física e emocional. Handling, manuseio sensível, apresentação gradual de objetos. Nessa fase inicial, a adaptação é quase total. A mãe atende rápido, antecipa, responde de forma previsível o suficiente
para que o bebê desenvolva a ilusão de onipotência criativa. Eu grito e o mundo aparece. Logo, eu criei o mundo. Essa ilusão é necessária. Sem ela, o bebê não se sente real, vivo, agente. Mas se essa adaptação perfeita continuasse para sempre, o desastre estaria armado. A transição decisiva, a falha benigna e gradual. À medida que o bebê amadurece, ganha capacidade de esperar alguns segundos, de tolerar pequenos lapsos, de se autorregular um pouco. A mãe suficientemente boa começa a falhar. E ela falha de forma saudável, gradual, proporcional à capacidade da criança de lidar com essa falha. Exemplos que o Winnicott dá ou que vemos na clínica. Demorar alguns segundos a mais para atender ao choro. Não antecipar perfeitamente toda a necessidade. Permitir pequenas ausências. Ir ao banheiro, atender o telefone. Deixar a criança enfrentar uma pequena queda. Um brinquedo que quebra. Um não tolerável. Essa falha dosada permite que o bebê perceba a distinção entre eu e não eu, o objeto externo separado e real. Desenvolva tolerância à ausência e à falta, suportar o intervalo sem desintegrar. Construa tolerância à frustração. Integre a realidade externa sem perder a capacidade criativa, espaço potencial, brincar, objeto transicional. O Winnicott é cristalino. Se a adaptação for total e contínua, a criança não desenvolve recursos internos para lidar com a realidade imperfeita. Ela permanece em dependência mágica. Qualquer falta vira catástrofe absoluta. A mãe perfeita ou o cuidador hiperadaptado rouba do filho a oportunidade de crescer. O resultado, amadurecimento emocional e independência. A mãe suficientemente boa se torna gradualmente desnecessária. Ela falha o suficiente para que o filho desenvolva recursos internos. O processo leva de dependência absoluta a dependência relativa, a independência rumo à capacidade de estar só na presença do outro. Isso funda o true self, autêntico, espontâneo, criativo, em oposição ao falso self defensivo, a capacidade de brincar sozinho e de estar só emocionalmente. Tolerância à ambiguidade, frustração e imperfeição, uso criativo do mundo externo, o objeto transicional como ponte entre interno e externo. Conexão direta com o que estamos vivendo hoje. No mundo contemporâneo, paz helicóptero, gratificação instantânea via telas, evitação de qualquer desconforto, ambientes educativos sem risco ou tédio, estamos exatamente no polo oposto do que o Winnicott descreve. Tentamos prolongar indefinidamente a fase de adaptação total. Redes sociais oferecem validação imediata e sem falha, reforçam a ilusão de onipotência e impedem a experiência de ausência real. Pais que intervêm em todos os conflitos ou resolvem todos os problemas, privam a criança de falhas benignas que constroem resiliência. Cultura que patologiza toda frustração, rouba a oportunidade de desenvolver tolerância à falta. Resultado: adultos com baixa tolerância à frustração, dificuldade em sustentar o estar só, emocionalmente. Self mais reativo do que criativo. Estamos criando ambientes que não facilitam o amadurecimento. Em vez de suficientemente bons, tornamo-nos excessivamente bons no início e, paradoxalmente, ausentes na fase crucial da desadaptação.
O Winnicott deixou uma frase que eu repito muito na clínica: a mãe, suficientemente boa, é aquela que falha de forma gradual, de acordo com a capacidade crescente da criança de lidar com o fracasso da adaptação e tolerar os resultados da frustração. Em resumo, a falha não é erro, é o ingrediente essencial para que a criança transforme dependência em autonomia, ilusão em realidade criativa, ausência em capacidade de presença consigo mesmo. Sem ela, o amadurecimento emocional fica comprometido. E você, na sua observação clínica, cotidiana, parental, o que mais bloqueia hoje essa falha gradual? A hipervigilância parental, o ambiente digital que não permite a ausência real, ou algo mais estrutural na sociedade atual? Me conta nos comentários. Vamos refletir juntos. A falha dói, mas é ela que nos permite crescer de verdade. Continuamos essa série que começou com a pergunta incômoda e que está nos levando cada vez mais fundo no que realmente estrutura ou desestrutura o sujeito contemporâneo. Vamos falar de algo que vejo no consultório quase todos os dias, que aparece em conversas com pais, educadores, jovens, adultos, a cultura da superproteção. Nas últimas décadas, especialmente desde os anos 90 e com a aceleração forte pós-pandemia, observamos um fenômeno claro: pais que evitam qualquer sofrimento do filho, escolas que eliminam competição, ranking, reprovação ou qualquer forma de comparação explícita, uma cultura que demoniza a frustração como se fosse violência, trauma ou algo que deve ser erradicado imediatamente. A intenção por trás disso é nobre, amorosa, compreensível: proteger. Proteger da dor, do fracasso, da rejeição, da humilhação. Mas, e aqui está o paradoxo doloroso, o efeito pode ser exatamente o oposto do que se pretende: enfraquecimento da resiliência emocional. Sem experiências graduais de frustração, o sujeito pode crescer com baixa tolerância crítica, que vira ataque pessoal ao self, dificuldade em lidar com a autoridade, porque limites nunca foram internalizados, viram barganha ou rebeldia, sensação constante de injustiça. O mundo me deve, não é justo comigo. Por que comigo? Vamos conversar sobre isso com calma, porque esse é um dos temas que mais geram polêmica e também mais sofrimento silencioso. A intenção é proteção, o efeito é paradoxal. A superproteção, ou helicóptero parenting, como se popularizou, surge de um lugar genuíno: medo real do mundo lá fora, violência urbana no Brasil, pressão acadêmica, bullying, incerteza econômica, redes sociais tóxicas. Pais querem que o filho não sofra como eles sofreram, não passe pelas humilhações que passaram, tenha sucesso garantido. Escolas e políticas educativas seguem o mesmo movimento: reduzir estresse, promover inclusão, evitar qualquer coisa que possa marcar a criança. Mas o que a psicanálise e a psicologia do desenvolvimento nos mostram há décadas é que a resiliência não nasce da ausência de estresse, ela nasce da exposição gradual e segura a estressores reais,
Freud, sem renúncia pulsional dosada, sem frustração inevitável, não há entrada na realidade. Winnicott, sem falha benigna gradual da mãe suficientemente boa, não há tolerância à ausência, não há true self, não há capacidade de estar só. A própria neurociência contemporânea confirma: o cérebro se fortalece com desafios controlados. Plasticidade neural via estresse moderado. Hormese emocional. Quando evitamos toda frustração, o ego não aprende a mediar entre desejo e realidade. O superego não se internaliza, fica externo, dependente de aprovação alheia. A criança não desenvolve a capacidade de suportar desprazer temporário, de postergar gratificação, de persistir apesar do tédio ou do fracasso. Resultado na vida adulta: adultos que colapsam diante de feedback, que interpretam a autoridade como ameaça, que vivem com uma sensação crônica de que algo está errado comigo ou com o mundo, quando as coisas não saem como esperado. Dados e observações clínicas recentes, 2025 a 2026. No Brasil, os números não deixam dúvida. Recorde de afastamentos por transtornos mentais em 2025. Mais de 546 mil benefícios por incapacidade temporária. Ansiedade liderando. Jovens de 15 a 29 anos com taxas altíssimas de internação hospitalar por saúde mental, mas baixa procura na atenção primária. O sofrimento chega grave porque não foi treinado para ser atravessado em doses menores. Relatos clínicos crescentes de adultos jovens com dependência emocional prolongada dos pais, dificuldade em resolver conflitos sozinhos, hipersensibilidade a críticas no trabalho ou nos relacionamentos. Escola sem competição. A ideia é reduzir a ansiedade, mas estudos mostram efeitos mistos. Privação de desafio, controlados, atraso desenvolvimento de coping com derrota. Persistência e autoavaliação realista. Quando o jovem entra no mercado real, competitivo, hierárquico, com feedback direto, o choque é enorme. O paradoxo do amor que fragiliza. A intenção é amor. O efeito pode ser fragilizar. Porque a verdadeira proteção não é blindar da dor. É ensinar a atravessá-la. Não é evitar o sofrimento. É permitir que o sofrimento seja vivido em doses que o sujeito consiga simbolizar, elaborar, transformar em crescimento. Na clínica, vejo isso o tempo todo. Pessoas que chegam com 25, 30 anos e não suportam ouvir um não. Uma crítica construtiva, uma autoridade legítima, porque nunca aprenderam que o limite não é rejeição pessoal, mas parte da realidade. E agora? Caminhos possíveis. Não é sobre negligência. Negligência também destrói. É sobre equívoco. Permitir falhas benignas. Deixar a criança cair, literal e metaforicamente. Resolver brigas sozinha. Enfrentar consequências naturais. Incentivar independência gradual. Brincadeiras livres sem supervisão constante. Tarefas domésticas. Exposição controlada a riscos. Escolas, equilibrar inclusão com desafios reais, competição saudável, quando possível, feedback honesto, educação socioemocional que inclua resiliência. Pais, acolher o sofrimento sem eliminá-lo, dizer: eu vejo que está doendo em você, e dói em mim também, mas você consegue atravessar isso, eu estou aqui. A verdadeira proteção é ensinar a simbolizar a dor, não apagá-la. E você, no seu entorno, talvez com família próxima, pressão cultural por proteção excessiva, o que mais vê?
superproteção vinda de medo real, violência, futuro incerto, ou de ambição, sucesso acadêmico, profissional a qualquer custo. Como isso se manifesta nos jovens adultos que você conhece? Mais hipersensibilidade à crítica, dependência emocional prolongada? Me conta nos comentários. Vamos refletir juntos. Continuamos essa série que começou com a pergunta incômoda sobre adultos frágeis e que está nos levando cada vez mais fundo no que realmente está moldando ou esmagando a subjetividade contemporânea. Vamos falar de um dos diagnósticos mais afiados da nossa época, a sociedade do desempenho, ou como Byung-Chul Han chama em seu livro mais conhecido, a sociedade do cansaço. Vamos conversar sobre isso com calma, porque esse é um daqueles temas que, quando a gente entende de verdade, muda a forma como olhamos para o nosso próprio cansaço, para a nossa ansiedade, para a culpa que não explica. A virada do imperativo de você não pode para você pode tudo. Byung-Chul Han descreve uma mudança radical no modo como o poder opera sobre o sujeito. Na sociedade disciplinar clássica, a que Foucault descreveu, o sujeito era oprimido pela proibição. O poder dizia: você não pode fazer isso, não pode transgredir, não pode desejar isso. Havia muros, vigilância externa, punição, o grande outro repressivo, o pai, o Estado, a lei, o chefe. Hoje, o poder não reprime mais, ele exige. O imperativo não é mais negativo, você não pode. É positivo, sedutor, motivacional. Você pode tudo, você deve tudo. Seja o melhor de si mesmo, realiza-se, otimize-se, produza-se. Parece libertador, não é? Parece empoderador. Mas Han mostra o reverso cruel. Quando você pode tudo vira lei absoluta, qualquer fracasso deixa de ser um acidente do mundo ou uma limitação externa, vira falha pessoal absoluta. Você não conseguiu porque não quis o suficiente. Não chegou lá porque não se esforçou o bastante. Não está feliz porque não se cuidou direito. Não performou porque é preguiçoso, sabotador, fraco. O sujeito se torna seu próprio explorador. Não há mais chefe tirânico dizendo trabalhe mais. Há um coach interno dizendo você poderia ter feito melhor. Os sintomas psíquicos da sociedade do desempenho. O que isso gera na subjetividade? Ansiedade crônica, porque o pode tudo cria uma expectativa irrealista. Qualquer pausa, qualquer não interno, qualquer limite vira sinal de fracasso iminente. O corpo responde: taquicardia, insônia, esgotamento. No Brasil, a ansiedade segue liderando os afastamentos do INSS. Mais de 166 mil casos só em 2025. Autoacusação constante. O superego não é mais o herdeiro do pai edipiano, como Freud descrevia. Virou um coach cruel 24 horas por dia. Você está se sabotando. Você não merece descansar. Você poderia ser mais produtivo. A culpa não vem de transgredir uma lei externa. Vem de não atingir o ideal de performance que o próprio sujeito incorporou. Superego hiperexigente. Não há mais você é bom o suficiente. Você deve ser excepcional. E como ninguém consegue ser excepcional o tempo todo, o sujeito vive em dívida permanente consigo mesmo. O cansaço não é só físico, é o cansaço de ser demais, de tentar coincidir com um ideal que nunca se alcança. Han chama isso de sociedade do cansaço. Não só o cansaço de trabalhar demais, mas o cansaço de se explorar até o limite. O sujeito se esgota tentando realizar o que o outro
agora é ele mesmo, exige. Conexão com o que discutimos antes. Isso se liga diretamente aos temas anteriores dessa série. Sem frustração estruturante, Freud; sem falha gradual, Winnicott; sem autoridade simbólica, Arendt. O limite externo desaparece. Na infância, evitamos o não, superproteção. Na vida adulta, o não vira autoexigência infinita. Você deve tudo. O sujeito não aprendeu a tolerar o limite externo. Agora não suporta o limite interno, o ciclo vicioso, evitação de frustração na infância, mais pressão de desempenho na vida adulta. Igual subjetividade exausta, ansiosa, autoacusatória. Fragilidade ou excesso de pressão. Então, estamos criando adultos frágeis? Ou estamos vivendo uma cultura que pressiona além do suportável? Eu diria as duas coisas, em tensão dialética. A fragilidade induzida, baixa tolerância a limites reais, dificuldade em aceitar que o desejo não coincide com a realidade. Mas há também excesso de pressão estrutural, uma sociedade que transforma o desejo em obrigação de realização total, que medicaliza o esgotamento. Burnout vira transtorno de adaptação, que não oferece espaço para o ócio, o fracasso, o repouso, o luto. A psicanálise nos lembra: o sujeito humano é estruturalmente dividido. Ele deseja, mas nunca coincide plenamente consigo mesmo. A sociedade do desempenho tenta apagar essa divisão. Seja autêntico, realiza-se, otimize-se. E o resultado é o oposto: mais divisão, mais sofrimento, mais sintoma. E agora, um caminho possível não é voltar ao autoritarismo antigo, é recuperar algo que perdemos, a possibilidade de um limite que não seja punitivo nem autoexplorativo, um limite que permita o desejo sem transformá-lo em obrigação infinita. Na clínica, vejo pessoas começarem a se libertar quando conseguem dizer: eu não preciso ser tudo, eu posso ser o suficiente, eu posso falhar e continuar desejando. E você sente mais esse superego hiperexigente te cobrando mais o tempo todo? Ou percebe que a pressão vem mais de fora? Trabalho, redes, comparação constante. Deixe nos comentários qual é o imperativo que mais pesa na sua vida hoje. Você pode tudo ou você não é o bastante. Seguimos a nossa série, que começou com a pergunta incômoda sobre adultos frágeis e que está nos levando cada vez mais fundo no que sustenta ou desmorona a subjetividade humana no mundo de hoje. Vamos falar de um tema que atravessa tudo o que discutimos até aqui: a autoridade em declínio. Hannah Arendt já alertava para isso na metade do século XX, especialmente nos ensaios de Entre o Passado e o Futuro, 1961, como o que é autoridade e a crise na educação. Ela não estava fazendo nostalgia por hierarquias rígidas ou por regimes fortes. Ela estava diagnosticando uma perda que deixa o mundo humano mais frágil, menos durável, menos habitável. Vamos conversar sobre isso com calma, porque esse é um daqueles assuntos que, quando entendemos de verdade, muda a forma como olhamos para limites, para leis, para o que nos segura internamente. Arendt e a distinção fundamental: autoridade, autoritarismo. Arendt é categórica. Confundir autoridade com autoritarismo é o erro que estamos cometendo há décadas e que pagamos caro por isso. A autoridade não é poder coercitivo. Ela diz: onde a força é usada, a autoridade já falhou. A autoridade não é persuasão racional. Onde argumentos são usados, a autoridade fica em suspenso. A autoridade é uma relação hierárquica, reconhecida como legítima por ambos os lados.
sem necessidade de violência nem de debate constante. Ela aumenta a ação humana, dá peso, confirma, legitima sem impor. É uma obediência livre, interna, baseada em tradição, exemplos fundadores, sabedoria ancestral. Ela encontra sua origem na tradição romana. Os senadores tinham auctoritas, não mandavam, mas aumentavam as decisões populares com o peso da tradição e dos fundadores. Era uma autoridade simbólica que dava continuidade e durabilidade ao mundo comum. Na modernidade, Arendt vê essa autoridade entrar em crise profunda, perda da tradição, secularização radical, declínio da religião como fonte transcendente de legitimação. O resultado é um vazio sem autoridade simbólica. O mundo perde permanência. Os limites perdem peso. As leis perdem consistência interna. As consequências que vemos todos os dias. O limite se torna negociável. Sem uma instância que confirme o limite como legítimo, paterna, educacional, cultural, legal, o não vira barganha eterna. Tudo é relativo, subjetivo, meu direito contra o seu. O que era estrutural vira contingente e, portanto, frágil. Na clínica vejo isso o tempo todo. Limites que nunca foram internalizados viram fonte de angústia constante ou de rebeldia reativa. O sujeito não sabe mais onde termina ele e onde começa o outro. A lei perde consistência. Arendt alerta: a autoridade é o que dá peso à lei sem reduzi-la à mera coerção. Sem ela, a lei ou é obedecida por medo, autoritarismo puro, ou ignorada, anomia, ou substituída por ideologias que destroem a lei em nome de uma verdade absoluta. No vazio deixado pela autoridade simbólica, surge tanto o relativismo total, cada um tem sua verdade, quanto a tentação de novos autoritarismos disfarçados de ordem forte. O sujeito fica sem baliza interna sólida. A autoridade simbólica internaliza-se como superego, Freud, ou ideal do ego. Uma bússola moral que transcende a aprovação imediata do outro. Sem ela, o sujeito oscila entre hiperrelativismo, nada vale, tudo vale, busca desesperada por novas autoridades, líderes carismáticos, influenciadores, gurus online, ideologias radicais, regressão a demandas narcísicas. O mundo deve se adaptar a mim. Isso conecta diretamente com tudo que discutimos antes: superproteção, evitação de limites reais na infância, sociedade do desempenho, limite vira autoexigência infinita, ausência de frustração estruturante, sem renúncia, sem entrada na realidade. O sujeito chega à vida adulta sem uma referência simbólica internalizada e qualquer não externo vira catástrofe narcísica. Na contemporaneidade, agravamento da crise arendtiana. Pós-verdade como sintoma. Não é só crise epistemológica, é crise de autoridade, sem fontes legítimas de verdade compartilhada, tradição, instituições, cada um fabrica sua verdade, ou adere a narrativas fortes que prometem restaurar ordem, ascensão de populismo e novos autoritarismos. Paradoxalmente, o declínio da autoridade tradicional abre espaço para figuras que prometem restaurá-la de forma coercitiva. Arendt já via isso. Perda de autoridade leva a desconfiança generalizada, vazio preenchido por violência ou manipulação. Educação e parentalidade. Em A Crise na Educação, Arendt diz que sem a autoridade do professor, representante do mundo para a criança, a nova geração não entra no mundo real. Hoje, com escolas sem hierarquia,
pais que negociam tudo e cultura anti-autoridade, o resultado é alunos adultos sem referência externa sólida, exatamente o que vemos hoje. Resumo arendiano puro: rejeitar autoritarismo é necessário e urgente, mas confundir autoridade com opressão é fatal. Sem autoridade simbólica e hierárquica, mas não coercitiva, perdemos o que dá permanência ao mundo humano: limites consistentes, leis com peso interno, sujeitos com balizas que transcendem o imediato e o narcísico. Na clínica, vejo o custo disso todos os dias. Pessoas que sofrem porque não têm um lugar simbólico onde ancorar o desejo e o sofrimento. O limite externo não foi internalizado. Então, ou vira catástrofe, ou vira barganha infinita. E você, no seu dia a dia clínico, familiar, social, percebe mais esse vazio de baliza interna se manifestando como relativismo extremo? Cada um tem sua verdade, busca por autoridades fortes, líderes populistas, gurus online ou colapso diante de limites reais, crises de ansiedade, quando confrontados com não. Como isso se liga à fragilidade que discutimos antes? Me conta nos comentários. Vamos refletir juntos. A autoridade verdadeira não esmaga, ela sustenta. Quando a perdemos, o que sobra é o vazio. Aqui vão alguns exemplos clínicos, anônimos, generalizados para preservar confidencialidade, que ilustram o que acontece quando há crise de autoridade simbólica, ou seja, quando o sujeito não internalizou uma referência de autoridade legítima, consistente e não coercitiva, como Arendt descreve. Esses casos aparecem com frequência na prática psicanalítica contemporânea, especialmente em jovens adultos e adultos emergentes de 20 a 35 anos. Primeiro, o não vivido como rejeição existencial, crise narcísica diante do limite. Homem, 28 anos, chega ao consultório após ser demitido do primeiro emprego estável. Relata que o chefe não deu chance de explicar um erro pequeno, simplesmente disse que não estava funcionando. No relato, o chefe vira uma figura onipotente e maligna que destruía ele. Não consegue tolerar o não profissional como limite estrutural. Interpreta como ataque pessoal ao seu valor intrínseco. Na transferência, reage a qualquer interpretação ou silêncio meu como rejeição ou abandono. Histórico: pais que negociavam tudo. Se você não quiser fazer, não faz. Escola sem reprovação. Amigos que validavam tudo. Resultado: dificuldade extrema em sustentar qualquer relação onde haja hierarquia ou limite claro. Vira colapso ou ruptura. Segundo, a barganha eterna com a lei e o outro. Limite sempre negociável. Mulher, 32 anos, advogada brilhante, mas com o histórico de múltiplos relacionamentos curtos e instáveis. Chega por ansiedade generalizada e sensação de vazio. Relata que, em qualquer conflito amoroso ou profissional, ela negocia até o fim, explica, justifica, tenta convencer o outro de que o limite dele é injusto ou arbitrário. Quando o outro mantém o limite, ela entra em crise. Como ele pode não entender meu ponto de vista? No setting, questiona constantemente enquadramentos. Horário, pagamento, cancelamento. Não como resistência clássica, mas como se o limite fosse sempre discutível. Fundo. Criação com pais que cediam para não brigar. Autoridade escolar relativizada, cada um tem seu ritmo. Cultura de cada um tem sua verdade. Sem autoridade simbólica internalizada,
O limite externo nunca vira baliza interna, tudo vira negociação infinita, exaustiva. Busca desesperada por autoridades fortes externas. Preenchimento do vazio. Caso 3. Jovem, 24 anos, universitário, chega por crises de pânico e sentimento de não saber quem sou. Relata adesão sucessiva e intensa a figuras de autoridade externa. Primeiro um guru de autoajuda, depois um líder político radical, depois um coach de produtividade, depois um influenciador espiritual. Cada vez acredita que essa pessoa vai me dizer o que fazer, vai me dar direção. Quando a figura decepciona ou ele percebe incoerência, ele entra em colapso depressivo. No consultório, pede constantemente orientação direta. Me diga o que fazer na vida. Histórico. Pais que evitam impor limites, deixo ele escolher. Escola sem hierarquia clara, redes sociais com milhares de autoridades descartáveis. O vazio deixado pela ausência de autoridade simbólica internalizada é preenchido por autoridades externas fortes e carismáticas, mas frágeis porque não são internalizadas. Quarto, superego, que é o superego ausente ou externo, dificuldade em sustentar projetos longos. Homem, 31 anos, empreendedor serial. Começa vários projetos, negócios, cursos, terapia, mas abandona quando surge o primeiro platô ou crítica. Relata que perde a motivação quando não há aplauso imediato ou quando alguém questiona a ideia. No setting, reage mal a interpretações que confrontam defesas. Você está me julgando. Sem superego internalizado, baliza moral e de persistência, o sujeito depende de aprovação externa constante. Qualquer ausência de validação ou qualquer limite vira desistência ou raiva. Padrão comum nesses casos. O não externo não é vivido como parte da realidade estruturante. É vivido como rejeição pessoal ou injustiça. A dificuldade é internalizar limites. Eles ficam sempre negociáveis ou dependentes do humor do outro. Quando a autoridade simbólica falta, surgem ou hiperrelativismo, nada é certo. Ou busca por autoridades externas fortes, populismo, gurus, coaches. O sujeito fica sem baliza interna sólida para atravessar frustração, conflito, processos longos ou vínculos que exijam renúncia mútua. Esses exemplos não são culpa do indivíduo, são sintomas de uma crise cultural mais ampla de autoridade simbólica, como Arendt diagnosticou. Quando falta essa referência interna consistente, o sujeito não tem continente para o desejo, para o sofrimento ou para o limite. Tudo vira ou colapso ou barganha, ou busca desesperada por um outro que dê direção. E você, já viu ou viveu algo parecido? Percebe essa crise de autoridade mais como dificuldade com limites externos ou como o vazio interno de direção? Me conta nos comentários. Vamos refletir juntos. A autoridade verdadeira não esmaga, ela sustenta para que possamos desejar e atravessar. Depois de falarmos tanto sobre a crise de autoridade, o vazio simbólico, o limite negociável, a ausência de baliza interna, vamos falar do outro lado, exemplos de recuperação de autoridade, porque a autoridade simbólica não está morta para sempre, ela pode ser reconstruída, reinternalizada, reencontrada, não como volta ao autoritarismo antigo, mas como reconquista de uma referência legítima
que sustenta o desejo sem esmagá-lo. Vou trazer exemplos clínicos, anônimos, sem identificação, de pacientes que ao longo do processo analítico ou de vida conseguiram recuperar ou construir uma autoridade interna mais sólida. Esses casos mostram caminhos possíveis, não fórmulas mágicas, mas movimentos reais. Primeiro, do colapso diante do não, a aceitação do limite como estruturante. Mulher, 29 anos, chegou com crises de ansiedade toda vez que enfrentava um não no trabalho ou nos relacionamentos. Qualquer feedback do chefe ou qualquer limite do parceiro virava rejeição existencial. Eles me odeiam, eu não presto. No processo analítico, começou a reviver memórias de infância. Pais que cediam para não brigar. Escola que evitava a reprovação. Aos poucos, na transferência, começou a tolerar meus silêncios e interpretações sem colapsar. Um dia veio e disse: eu percebi que quando você não responde imediatamente, não é que você me abandonou, é que eu posso esperar e esperar não me destrói. Ela passou a sustentar projetos longos no trabalho, aceitar críticas construtivas sem entrar em crise e no relacionamento tolerar discordâncias sem romper. Recuperação. O limite externo do analista, do chefe, do parceiro, começou a ser internalizado como algo que sustenta, não que ameaça. A autoridade simbólica não foi reconquistada como continente, não como prisão. A autoridade simbólica foi reconquistada como continente, não como prisão. Segundo, da barganha infinita, a escolha consciente do limite próprio. Homem, 34 anos, e empreendedor que abandonava tudo na primeira dificuldade. Chegava dizendo: se não der certo rápido, não é para mim. No setting, questionava tudo: horário, valor da sessão, interpretação, sempre negociando. Com o tempo, começou a perceber que a barganha era uma defesa contra o medo de se submeter a algo maior que ele. Um momento-chave, após meses, veio e disse: eu decidi pagar em dia, vir no horário e não discutir mais o enquadre. Não porque você manda, mas porque eu escolho isso para poder trabalhar de verdade. Foi o primeiro ato de reconhecimento voluntário de uma autoridade simbólica, o setting analítico como lei mínima. Depois disso, sustentou o negócio por mais de um ano, coisa inédita na vida dele, aceitando hierarquia no time sem rebeldia automática. Recuperação. O sujeito passou a escolher o limite em vez de fugir dele ou negociá-lo eternamente. Terceiro, da busca por gurus externos, a construção de uma bússola interna. Jovem, 26 anos, histórico de adesão intensa a líderes carismáticos, coaches, influenciadores espirituais, figuras políticas. Cada vez acreditava que essa pessoa vai me dizer quem eu sou e o que fazer. Quando a figura decepcionava, entrava em vazio depressivo. No trabalho analítico, começou a explorar o vazio por trás da busca. Infância, com pais que evitavam impor qualquer direção. Deixo ele decidir tudo. Aos poucos, na relação transferencial, começou a tolerar que eu não desse conselhos diretos, mas que eu sustentasse o espaço para ele pensar. Um dia veio dizendo: eu percebi que não preciso de alguém me dizendo o que fazer. Eu posso carregar minha própria direção, mesmo que ela seja imperfeita. Passou a fazer escolhas consistentes, terminou um curso longo, manteve um relacionamento apesar de conflitos. Recuperação. A autoridade externa foi substituída por uma baliza interna, frágil no início, mas cada vez mais sólida. Quarto, da autoacusação infinita ao superego menos cruel. Mulher, 31 anos, profissional de alta performance que vivia em dívida consigo mesma. Poderia ter feito mais. Superego hiperexigente. Qualquer descanso era preguiça. Qualquer erro era incompetência.
No processo, reviveu memórias de uma educação sem limites claros, pais que elogiavam só o excepcional, escola sem hierarquia firme. Na análise, começou a tolerar que eu não a salvasse nem a punisse, apenas sustentasse o espaço. O momento transformador. Eu percebi que não preciso ser perfeita para merecer existir. Posso ser boa o suficiente. Passou a descansar sem culpa. Aceitar limites de produtividade. Reparar vínculos sem se punir excessivamente. Recuperação. O superego, herdeiro da autoridade simbólica, deixou de ser tirânico e passou a ser continente, permitindo desejo sem obrigação infinita. O que esses exemplos têm em comum? A recuperação não vem de imposição externa forte. Vem de encontro repetido com um limite consistente, legítimo e não punitivo. O setting analítico, uma figura que sustenta sem esmagar. Vem de simbolização do vazio, nomear a falta de autoridade interna, atravessar a angústia de não ter alguém que manda. Construir uma referência própria. Vem de escolha voluntária. O sujeito começa a reconhecer e aceitar a autoridade simbólica não por medo, mas por necessidade estrutural, para poder desejar, sustentar vínculos, atravessar processos longos. Não é mágica. É trabalho lento, transferencial, de reinternalização, mas é possível. A autoridade simbólica pode ser recuperada, não como volta ao passado, mas como conquista de uma sustentação interna que permita viver sem colapsar, nem se explorar até o fim. E você já viveu ou viu alguém recuperar uma sensação de direção interna depois de muito tempo sem ela? O que ajudou nesse processo? Uma figura, uma experiência, uma crise? Me conta nos comentários. Vamos refletir juntos. A autoridade verdadeira não esmaga, ela permite que a gente exista e deseje de verdade. Um abraço forte, até a próxima.